convido vocês para abrir um texto, Evangelho de Jesus Cristo, escreveu João. O capítulo é o de número 19. Evangelho de Jesus Cristo, escreveu João, o 19, o verso 38. João 19, 38. Os que encontraram por bondade queiram dizer um amém. Diz o texto: depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas em oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi, tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia à noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus, o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumam fazer para a preparação do sepulcro. E havia um horto naquele lugar, onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Amém? Obrigado, podeis tomar os vossos assentos. Querida igreja, é um privilégio poder estar aqui pela primeira vez. Sou grato a Deus pelo convite. Quero agradecer ao pastor Josué, pastor presidente desta casa. Tive a alegria de conhecê-lo na convenção e um privilégio poder servir a igreja de Florianópolis. Nesta oportunidade, agradecer também ao pastor Moisés, que me formulou o convite de cooperar nesta madrugada na vigília, e sou grato a Deus. Obrigado pela amizade, pelo carinho e pela vida da irmã Michele também, toda a sua casa. Deus continue abençoando. E cumprimentando estes servos de Deus, eu cumprimento toda a igreja, que para mim é um privilégio poder conhecê-los. Eu quase não saio aos domingos à noite, devido às nossas responsabilidades, como pastor da igreja, mas aprove a Deus terminarmos uma escola bíblica. Foram 7 dias de escola bíblica, e dei uma escapadinha e estou aqui com vocês. Mas como pastor a gente fica com o coração, dividido. Já entrei até no culto nosso ali, pastor. Dei uma olhada. Mas aprove a Deus estar aqui com vocês. Obrigado pela recepção. Deus continue abençoando o querido irmão Eliseu, sua esposa, a irmã Jussara, que nos acolheu muito bem ontem ali no aeroporto. Deus abençoe vocês. Jackson e Thalita, é um casal que também já conhecemos há anos, E quero ser grato a Deus pela vida deste abençoado casal. Queridos, vamos para a palavra do Senhor. Eu preciso de um pouquinho da sua atenção, porque eu prego, ensino e ensino e prego, para vocês entenderem o que Deus quer falar conosco. No capítulo 19 de João é um capítulo muito especial. O capítulo 19 narra o período antes da cruz, o período da crucificação e o período pós-crucificação. Então aqui temos 3 facetas: antes, durante e o depois. Nós ficamos focados só no antes. Pregamos muito sobre a cruz, mas o pós-cruz, raramente a gente medita nesse assunto. Eu poderia pensar com vocês nesta introdução. O período antes da cruz, que chamamos os carregadores de cruz, nós podemos ali ter algumas informações muito importantes. O período da cruz, aos pés da cruz, temos informações valiosas. Por exemplo, aos pés da cruz de Jesus, nós deparamos com pelo menos 4 personagens. Quantos personagens? 4. Primeiro, os soldados.
soldado estava aos pés da cruz de Jesus. Segundo personagem, Maria Madalena, ela também está aos pés da cruz de Jesus. Terceiro personagem, Maria, mãe de Jesus, também está aos pés da cruz. E o quarto personagem é João, ele também está aos pés da cruz de Jesus. Se olharmos para esses quatro personagens, já dá uma mensagem para a gente entender o que esses quatro personagens estavam fazendo aos pés da cruz de Jesus. A gente não enxerga outros personagens. Pedro não está lá, nenhum outro discípulo a não ser o João, amigo íntimo de Jesus. Nenhum dos leprosos que Jesus curou está lá. Aquele casal que Jesus multiplicou e transformou água em vinho no seu casamento, não compareceu aos pés da cruz. Só existe esses quatro personagens. Eu comecei a pensar, quem são eles aos pés da cruz? De repente identifica alguma pessoa, como eu identifiquei. Qual o primeiro personagem? Os soldados. Se eu perguntasse para o soldado, quem são vocês aos pés da cruz? Ele dizia, nós somos patriotas. Nós estamos aqui defendendo a lei, vestindo a camisa do nosso patriotismo. Nós estamos aqui para defender a nossa bandeira. Nós estamos aqui por isso. Se eu perguntasse para Maria Madalena, quem é você aos pés da cruz? Ela ia dizer, eu estou aqui por gratidão. Estava condenada à morte e a ser apedrejada, mas uma palavra dele mudou a minha história. E eu estou aqui por gratidão. Se eu perguntasse para Maria, mãe de Jesus, irmã Maria, o que a senhora está fazendo aqui aos pés da cruz? Sabe o que ela responderia? Estou aqui porque ele é meu filho. Eu preciso estar aqui. É coisa de família. Se eu perguntasse para João, o que você está fazendo aí, João? Ele diria, eu estou aqui porque eu amo ele. Eu não consigo mais viver sem ele. Ele marcou a minha história. E eu estou aqui porque eu amo a mensagem dele. O que esses quatro personagens têm a ver comigo, igreja, com você hoje? De repente você identifica com um deles, conforme eu me identifiquei. Quem são os soldados na igreja? São aqueles que estão aqui na igreja por patriotismo. Estão aqui simplesmente para defender uma bandeira. Estão aqui e é possível matar em nome desta fé. Estão aqui só por vestir uma camisa de instituição. Estão aqui pensando que só a Assembleia de Deus vai para o céu. Estão aqui até rejeitando outros. Mas nós não podemos estar na cruz simplesmente por patriotismo. Este evangelho vai muito mais além do que isto. O salmista escreveu que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O rio é a palavra, as correntes são as igrejas. Não é só a bleia que vai para o céu, não. Existe um povo zeloso de boas obras que nós vamos encontrar lá. Eu não quero estar aos pés da cruz como soldado. Mas existe o segundo personagem. Qual o nome? Maria Madalena. Pergunta, quem é ela? Quem é ela? É aqueles que estão na igreja por gratidão. E eu também achei muito barato estar na igreja por gratidão. Porque você é crente, irmão? Porque eu parei de fumar. Só por isso. Porque você está na igreja, irmã? Jesus me curou de um câncer, eu sou crente por gratidão. Eu achei meio troca. Eu não quero estar aos pés da cruz só por gratidão. É muito barato. Mas tem o terceiro personagem, vocês lembram? Quem era? Maria, mãe de Jesus. Se eu perguntasse, Maria, por que você está aqui? É coisa de família. Ele é meu filho. Eu não posso estar na igreja só por coisa de família. O senhor não conhece a minha história. A minha avó, que foi a fundadora desse círculo de oração,
Não, meu tio é um dos pioneiros. Não, eu não posso estar na igreja só por coisa de família. Filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho. Nós precisamos ter um encontro real com o Senhor Jesus. Eu não posso estar aqui só por coisa de família. Mas eu estou o quarto personagem. Quem é? Ô João, por que você está aí? Porque eu amo. Ele prometeu alguma coisa? Até agora nada. Ele fez alguma coisa para você? Ele deixou eu reclinar a minha cabeça no peito dele. Mas marcou a minha vida de uma maneira tão especial que eu não consigo mais viver sem ele. Eu estou aqui sem nenhum interesse. Se eu cantar, eu glorifico o nome dele. Se eu não cantar, eu glorifico o nome dele. Se eu liderar o departamento, eu continuo crente. Se eu ver que não é tempo, eu continuo crente do mesmo jeito. Se me der a oportunidade, eu continuo dando glória a Deus. Se não me der a oportunidade, eu continuo glorificando, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Quem entendeu até aqui? Ficou mais fácil, mas não é isso que eu vou pregar, eu vou entrar no texto. Estou pensando com vocês. Todos esses 3 personagens sumiram da história. Ninguém mais se fala nos soldados que acompanhou o período da cruz. Maria Madalena sumiu da história. Não se conta mais. Maria, mãe de Jesus. Se não fosse a igreja católica, nem sei o que dizer. Nós assembleamos, tem até medo de falar do nome dela. Mas João, parece que eu vejo todos os discípulos morrendo. Um à espada, outro apedrejado. E no céu, deixa eu pensar. Deus está dizendo: eu só preciso de um João vivo. Eu só preciso de um João vivo. Todo mundo querendo acabar com João, metralhar João. E ele continua vivendo, ele continua crescendo. Torturaram ele, vocês conhecem a biografia dele, não vim aqui falar sobre isso. Mas ele continua um velhinho crente. E aí quando jogaram ele na ilha de Patmos, e disse: agora a gente vai dar para as bestas feras comer. Quando aqui na terra as portas se fecharem, para quem está aos pés da cruz sem nenhum interesse, no céu vai abrir uma porta. Deus olha para João e diz: João, vem fazer uma visita na minha casa. E é ele que começa a narrar como é aquela casa. Não tem outro personagem. Ele continua dizendo para a gente: as ruas lá são de ouro. Os muros daquele condomínio são de jaspe. Eu nunca vi coisa igual. Ele começa a narrar e tem algumas descrições. E ele começa a dizer assim: olha, eu reparei ele. E como ele é, João? A cabeça dele não tem mais aquela coroa de espinho. Existem 2 diademas e ninguém consegue ver o que está escrito. O seu rosto não é mais desfigurado como eu vi lá na cruz, mas o rosto dele é como o sol do meio-dia que brilha. Os seus pés não estão furados e nem sangrando mais. São como latão reluzente na fornalha de fogo. E na sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A pergunta que não quer calar: quem é você aos pés da cruz? Pensa aí. Você é o soldado? Você é Maria Madalena? Você é Maria, mãe de Jesus? Ou você quer ser um João? Quem está aos pés da cruz sem nenhum interesse, receberá de Deus coisas inefáveis. Este é o período da cruz, o período pós-cruz. Ninguém aparece.
o corpo de Jesus está jogado no chão. Não dá, parece inspiração para pregar esse texto. Porque o Cristo que é grande, o Cristo que faz milagres, está no chão morto. Quem já pregou sobre o Jesus morto? Parece que não tem conteúdo. Ele está morto, e se não aparece ninguém, ele é jogado no montulho para ser comido pelas aves de rapina, como aconteceu com Judas. Não tem identificação de familiares, não tem lugar para colocar montulho. Mas nesse episódio, eu poderia dizer um dos dias mais tristes da história. Um momento macabro, um momento de dor, um momento de pouca luz. Um momento que o está consumado já tinha sido declarado. Um momento que as cortinas do espetáculo tinham baixado. Aparecem 2 discípulos, anônimos, que é raro ver alguma biografia sobre eles. Um, José de Arimateia. Nunca veio num culto. Era discípulo de longe. O outro veio num culto só, à noite, Nicodemos. E José de Arimateia olha e diz: eu vou dar um túmulo novo para ele. Nicodemos diz: eu vou colocar linhos, especiarias. Eu vou envolver o corpo dele, eu vou cuidar do corpo dele. Mas está morto, eu vou cuidar mesmo morto. Aparece na história crucial. E esses dois querem dar algumas lições para nós aqui esta noite, neste culto de ceia. Pergunta: qual a primeira lição? Não, animados, qual a primeira lição? É uma expressão muito simples, mas muito marcante. Se eu estivesse lá, eu ia dizer: ô José de Arimateia, você chegou tarde. Jesus morreu. Ô Nicodemos, por que você não veio outros cultos? Você teve só em um culto e agora você aparece? Aí sabe o que eles poderiam me dizer? Antes tarde do que nunca. Com Jesus nunca é tarde demais. Nesta noite Deus nos trouxe aqui, nos reuniu para este propósito. Quem sabe eu estou pregando para alguém que diz: não dá mais tempo. E Deus veio aqui te dizer: dá tempo. Porque com Jesus nunca é tarde demais. Com Jesus sempre vai dar para fazer alguma coisa. Deus te chamou não foi para ser simplesmente mais um. Deus te chamou para diminuir a população do inferno e aumentar a população do céu. Deus te chamou para fazer algo muito mais além do que isto. Quem sabe você está dizendo: meus dias estão contados, eu deveria ter feito a obra do Senhor antes. Deus está dizendo: ainda dá tempo, dá para fazer alguma coisa, porque com Jesus nunca é tarde demais. Com Jesus sempre vai dar para fazer alguma coisa. Eu fui pastor no litoral de São Paulo, sirvo a igreja já há 21 anos como pastor. E tenho 42 anos de idade. Sou um ano mais novo do que o Jacques. Eu falei que ele está mais esbelto, pastor, porque eu fui missionário. E eu andei com o pneu murcho na estrada de terra, sem ar-condicionado. E ele tinha ar-condicionado. Então ele está mais jovem, mas é quase a mesma idade. E eu me lembro que um jovem da igreja, ali no litoral, trabalhando na marinha, foi chamado para fazer uma expedição alto mar. E ele tinha que ficar meses em alto mar. Trabalhava com os jovens, muito ativo na regência, nos bastidores dos jovens. E ele ficou tão preocupado, ele disse: eu vou ficar meses sem vir na igreja, sem ensaio. Mas ele teve uma estratégia. Ele juntou garrafas PETs de 600 ml e colocou essas garrafas PETs e foi juntando em casa e pintando de cores fluorescentes. Quando o Senhor estava dizendo esta madrugada sobre as 1000 almas, eu lembrei desse testemunho. E encaixa muito bem aqui.
E ele foi juntando garrafinhas e colocando em sacos e pintando aquelas garrafinhas, guardou várias garrafinhas. E quando chegou o dia da expedição, ele entrou dentro daquele grande navio e foi para alto mar. Com aqueles sacos cheios de garrafa, ninguém entendendo nada. E ali ele trabalhava 8 horas e tinha 16 horas para descanso. Ele tinha o computadorzinho dele, no quarto dele, e ele começou a escrever mensagens evangelísticas. Pequenas, curtas, mas em vários idiomas. E colocava dentro das garrafinhas PET, fechava e jogava em alto mar e dizia: salva pelo menos uma alma, Jesus. E foi jogando: salva pelo menos uma alma, Jesus. Terminou a expedição, voltou para casa. 1 ano se passou, nada aconteceu. Depois de 1 ano ele recebe um e-mail, uma caixa de e-mail. Quando ele abre a caixa de e-mail, tem uma carta escrita. E a carta era mais ou menos assim: eu sou fulano de tal. Eu estava para dar cabo na minha vida na ilha tal. E eu vi uma garrafinha que a onda do mar trazia, e era uma garrafinha diferente, que era uma cor diferente. E parece que a garrafinha comunicava comigo dizendo: me pega, me pega, me pega. E eu deixei o revólver em cima daquelas pedras. Eu falei: eu vou ver que é essa garrafinha. Estou tendo alguma alucinação. Quando eu vi aquela garrafinha, eu falei: vou abrir ela. Quando abri, saltou um papel. E quando eu li o papel, estava dizendo: eu sou Jesus Cristo, o que pode te dar uma nova oportunidade. Eu arranco a tua angústia, a tua tristeza e te dou o direito de viver. Aquilo aceitou o meu coração de uma maneira tão linda, ele escrevendo. E eu decidi aceitar este Jesus. Eu estou mandando esta carta para te dizer que eu estou fazendo discipulado para batizar. Com Jesus nunca é tarde demais. Com Jesus sempre vai dar para fazer alguma coisa. Quem está entendendo esta mensagem esta noite? Deus te trouxe aqui para te dizer: com Jesus não tem desculpa. Estou pregando num dos maiores trabalhos que nós temos no estado de São Paulo de missões, na cidade de Presidente Prudente. 25 anos de missões, e eu um dos preletores. Eu acabei de ministrar, estava cansado esse dia, mas chamaram eu para jantar com eles. Prepararam uma mesa muito grande do refeitório da igreja, e naquele ano, 25 anos, bodas de prata, eles fizeram ali um momento de gratidão pela vida dos pioneiros, e trouxeram um pastor, 2 diáconos com ele, arrastando o que ele não andava, para receber aquela placa. Um dos pioneiros fundadores ali, bem velhinho. E eu achei bonito aquilo. Quando a gente sentou na mesa, colocaram quem do meu lado? Esse senhorzinho, todo debilitado. E ele queria falar comigo, e eu cansado, não queria dar atenção para ele, mas ele falou algo para mim que me chamou a atenção. Ele disse assim: eu já tive essa voz que você tem, mas hoje eu não tenho mais. Eu já tive essa disponibilidade de viajar, de pregar, de pastorear, mas hoje estou cadeirante. Eu falei: quanto tempo o senhor está? Ele: eu já estou parado já há uns 15 anos. Eu falei: e aí, como que é a vida de jubilado? Ele falou: olha, os primeiros 2 anos eu pensei que era dormir mais cedo e acordar mais tarde. Eu pensei que era viver da sala para a cozinha, da cozinha para a sala, de pijama, o dia inteiro. Mas teve uma madrugada que Jesus visitou o meu quarto e falou para mim: dá para fazer alguma coisa ainda. E aí eu perguntei para Jesus: mas eu não tenho mais fôlego, eu não posso viajar mais. Aí eu falei: e aí, o que Jesus falou para o senhor? Jesus falou para mim: ainda dá para escrever. Você tem uma linda letra, você tem uma boa memória. Começa a escrever carta para quem está distanciado dos caminhos do Senhor. E aí eu pedi permissão para o pastor presidente e peguei todos a lista de quem estava afastado da igreja. E o secretário trouxe todos para mim. E eu fiz com carinho uma carta para cada um. Cada dia eu ia escrevendo uma carta. Se era o Marcos, eu dizia: Marcos, que saudade. A Bíblia diz em tal lugar que você é eleito do Senhor. E escrevendo. E aí comecei a colocar nos correios. E aí, no domingo começou a ter as colheitas. As almas começaram a render aos pés de Jesus.
com uma mão, uma caligrafia, almas. Eu vim aqui te dizer que não tem desculpa. Você pode não ir para a África, mas pode atravessar a rua da tua casa e ganhar pelo menos uma alma para Jesus. Você de repente não pode ir para o Oriente Médio, mas pode falar do amor de Jesus para o grupo da família, porque com Jesus nunca é tarde demais. Com Jesus sempre vai dar para fazer alguma coisa. Para a gente subir um degrau do texto, olha para quem está do teu lado aí e diga para ele ou para ela: aprendeu a primeira lição? Com Jesus nunca é tarde. Com Jesus sempre vai dar para fazer alguma coisa. Pergunta: qual a segunda lição? Não, animado que eu estou animado. Qual a segunda lição? A segunda lição que esses dois personagens podem nos dar é que eles demoraram a aparecer, sim ou não? Demoraram. Mas o dia que apareceram, pastor Josué, apareceram com resultados. O segredo não é nem aparecer, é aparecer com resultado. Tem gente que quer aparecer todo culto, mas não aparece mais com resultado. Como pastor de igreja, eu posso dizer isso. Eu reuni todos os nossos irmãos que têm a oportunidade no louvor na nossa igreja. Eu falei: olha, o segredo não é cantar todo domingo. O segredo é aparecer com resultado todo domingo. Tem gente que quer aparecer todo domingo, mas sem graça, sem unção, não ora antes, não vem preparado. Quem está entendendo? O segredo com Deus é aparecer com resultado. Tem gente que quer pregar toda a oportunidade que tem, mas são mensagens vazias, mensagens sem pé, sem cabeça, falam por falar, não prepararam, não apresentaram, não veio com azeite o pão. São mensagens secas, mensagens sem inspiração. Mas Deus esta noite está dizendo: demore a aparecer, mas o dia que aparecer, apareça com resultado. Pode ser uma mensagem do ceguinho de Jericó. Quando você abrir a boca, o céu vai abrir ao teu favor e Deus vai começar a fazer lindas coisas. O segredo com Deus é aparecer, mas aparecer com resultado. Quer ver uma pergunta? Quer ver uma? E olha que vocês estão num grande desafio. E com certeza a propaganda já começou. Eu não quero que ninguém levante a mão agora. Responda para vocês mesmos. Quantos você trouxe para ouvir a palavra hoje? Passou na casa de quem? Trouxe quem? Já pensou se cada um de nós aqui hoje, os crentes, pastor Josué, trouxesse um? No mínimo teria 30 pessoas aqui na frente. Mas a gente acostumou. Eu me lembro quando eu era um jovenzinho, adolescente na igreja. Eu nasci numa cidade lá no interior de Minas, uma cidadezinha de 22 mil habitantes. Mas sabe quantos jovens nós tínhamos na congregaçãozinha? Mais de 100 jovens. Mas sabe qual era o nosso slogan? Domingo é sagrado. Todo mundo com pelo menos um amigo. Acabava o culto de domingo da escola dominical, eu saía correndo atrás dos meus amigos. Eu tenho que levar um na igreja hoje, é a minha meta. Aquilo, a palavra entrava, o milagre acontecia e os jovens começaram a multiplicar. A pergunta que não quer calar: faz quanto tempo que você não traz alguém até esta casa de oração? O silêncio é notório. E isso é muito bom, porque na minha terra diz que quando se cala, consente. Vocês não ficam olhando em mim com essa cara, senão eu vou achar que Deus está me usando aqui já. Nós demoramos a aparecer, e que demore, mas o dia que a gente aparecer, a gente aparece com resultado. Eu vou abrir um link aqui como ensinador e pregador. Tem um personagem na Bíblia que a gente quase não ouve ninguém falar dele. Eu estou escrevendo uma biografia sobre ele. O livro vai chamar-se Muita Vida em Poucas Palavras, porque ele só aparece 2 vezes. Quem aqui já ouviu falar sobre André? Levanta a mão. É raro. Tem mãos levantadas, mas são poucas. O discípulo André.
Parece que não dá nem inspiração. Agora, quer ver o detalhe? Quem já ouviu falar uma mensagem sobre Pedro? Todo mundo. André é irmão de Pedro, de sangue. E sabe quem levou Pedro até Jesus? Foi o André. Ele chegou num culto. Primeiro culto que ele foi, não tinha ninguém anotando o nome. Jesus olhou para Pedro e disse: tu és Simão. Ele falou: ele me conhece. Filho de Jonas. Conhece papai, mas tu serás chamado de Cefas. Eu conheço o teu presente, eu sei do teu passado e também sei onde você vai chegar. Conheço o teu futuro. Para ter um Pedro que é pastor da igreja primitiva, é porque teve um André que apareceu com resultado. A segunda vez que ele aparece é quando Jesus está no lago de Genezaré. Vocês lembram? Jesus está perguntando para todos os discípulos: vocês trouxeram alguma coisa de comer? Trouxe alguma coisa de comer? Ninguém trouxe nada. E André, você trouxe alguma coisa? Ele disse: eu não trouxe, mas eu encontrei um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. Se tem um milagre da multiplicação, é porque tem um André que aparece com resultado. Está na hora da igreja aparecer com mais resultado. Quem está entendendo? Tem mais uma lição. Vocês querem que pare ou continua? Continua? Pergunta: qual a terceira? Não, animados, qual a terceira? A terceira. Era um momento macabro, sim ou não? Momento triste, sim ou não? Era um momento de dor, sim ou não? Escuro da história. Mas eles transformaram aquele momento, pastor Josué, de dor, de tristeza, em um momento sagrado. Transformaram o momento macabro em momento sagrado. Como é que você está transformando os momentos da sua vida? Tem hora que a gente acostumou pregar no automático. É mais um culto, é mais uma palestra, é mais um louvor, os músicos, é mais uma canção, os cantores. Não pode ser mais um. O momento ainda é sagrado. Deus quer te levantar para transformar o momento em momento sagrado. Não é só mais uma mensagem, é a mensagem. Não é só mais uma canção, é a canção para adorar a Deus. Não é só um culto, é o culto para celebrar e glorificar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. O momento ainda é sagrado. Eu sou pastor de igreja e eu reparei que na hora do nosso culto, lá na nossa igreja, tinha muita gente saindo na hora da mensagem. E sai um, sai outro. Eu falei: eu vou fazer uma entrevista. Arrumei 2 diáconos, o menor era do meu tamanho, com uma prancheta na mão. E o irmão que saía, ele anotava o nome do irmão: meu querido Pedro, paz do Senhor, paz do Senhor. Agora são 20 horas e 2 minutos. Eu estou fazendo aqui uma entrevista. O irmão veio aqui fora fazer o que agora no momento do culto? Aí ele falava: eu vim aqui no banheiro. Aí o outro: o que você veio fazer? Eu vim aqui beber uma água. Sabe quem ganhou? Os que bebem água. Vim beber uma aguinha. Nós não estamos transformando mais o momento em momento sagrado. A palavra está sendo ministrada, eu levanto para beber uma aguinha. Deus está com a boca aberta querendo mudar a minha vida, querendo mudar o meu norte, eu levanto para beber uma aguinha. O momento ainda é sagrado. Este lugar não é apenas um auditório. Aqui é um celeiro que Deus está com as portas abertas, dizendo: eu vou abençoar o meu povo, vou dar livramento para o meu povo, eu vou guerrear contra os inimigos, para dar vitória para o meu povo. Nós deixamos de transformar um momento em momento sagrado. E não adianta falar que aqui não tem, porque tem. Eu não sou aquele pregador que diz que aqui em Florianópolis não tem, não. Se não tivesse, eu não estava nem falando. Igreja é tudo igual, só muda o CEP. Perguntei para a irmã:
Por que você não está indo num círculo de oração? Ah, porque só está indo meia dúzia lá na congregação. Só meia dúzia? Você faz essa contabilidade? É 6, minha irmã, de joelho dobrado. Se você fosse, era a 7ª. Onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele está. Já imaginou o que Deus pode fazer com 7? O momento ainda é sagrado. Se você canta, canta para a glória de Deus. Se você prega, prega para a glória de Deus. Se você executa alguma coisa para a obra, faça com excelência, porque o ambiente ainda é sagrado. Eu disse na vigília, e gosto dessa expressão, que igreja é igualzinha à Arca de Noé. Disse ontem lá. Pergunta por quê? Porque o leão, rei da selva, ficou com o coelhinho no mesmo compartimento. E o leão é o rei da selva. E o coelho é a picanha mais macia que ele tem. E o Noé está preocupado. Vai ficar os dois no mesmo compartimento? Vai, Noé. Por quê? Porque dentro da arca todo mundo é igual. Ele é rei da selva lá fora. Aqui dentro tem que ficar com o coelhinho quietinho. Esse é o ambiente. Por isso que se torna sagrado. Aqui o servente de pedreiro senta do lado do juiz. Nós temos juiz lá, que é diácono da igreja. Senta no mesmo banco. Adora a Deus na mesma intensidade. Ele é doutor lá fora, aqui dentro é servo. Ele pode ser grande lá fora, aqui todo mundo é do mesmo tamanho, porque o ambiente aqui é sagrado. Quem está entendendo esta mensagem? Levanta a tua mão para glorificar e adorar o teu Deus. Você está num dos lugares mais sagrados de Florianópolis, porque aqui é casa de oração, aqui é casa de Deus. Transforme os momentos em momentos sagrados. Isso aqui dá até um culto de doutrina, pastor. Até a roupa que você vai usar para vir aqui, você tem que perguntar para o espelho: espelho, espelho meu, eu estou indo para um lugar sagrado. Espírito Santo, o teu nome vai ser glorificado com esta roupa? Tem alguém aí? Aqui não é desfile de moda. Aqui não é lugar para se aparecer. Aqui existe só um, que o nome dele está nessa parede escrito ali. Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Quando a gente transformar o momento em momento sagrado, Deus vai começar a curar através do instrumento tocado, através do louvor cantado. Eu estou sentindo esta presença aqui esta noite. Este ambiente é um ambiente sagrado. Este ambiente é um ambiente sagrado. Eu quero encerrar. Eu quero encerrar com mais uma lição apenas. Amém, pastor? Pergunta: qual a quarta lição? A quarta lição é que eles fizeram, só fizeram o que dava para eles fazer. Só isso. Eu gosto de igreja por isso, que não obriga ninguém. A gente só faz o que dá para fazer. Um falou: vou dar um túmulo para Jesus. Dá para você fazer isso? Dá. Eu tenho um túmulo. E você: eu vou dar um linho. Dá para fazer isso? Dá. Eu tenho um linho aqui. Tem. Eles só fizeram o que dava para fazer. Eu vou falar uma frase aqui que vai ser a quarta lição. Quando a gente faz o que dá para a gente fazer, Deus faz o que a gente não consegue fazer. Quando a gente faz o que dá para a gente fazer, Deus faz o que a gente não consegue fazer. Eu vou falar pelo menos 2 vezes para alguém entender. Quando a gente faz o que dá para a gente fazer, Deus faz o que a gente não consegue fazer. Quando a gente faz o que dá para a gente fazer, Deus faz o que a gente não consegue fazer. Eu posso colocar a igreja?
com a permissão do nosso pastor, fica em pé. Meus queridos, o pastor me dá uma liberdade. José de Arimateia e Nicodemos só fez o que dava? Responda aí, meu nobre. José de Arimateia e Nicodemos só fez o que dava para? Fala no microfone. Fazer. Isso. José de Arimateia só fez o que dava para? Fazer. Quando a gente faz o que dá para a gente fazer, Deus faz o que a gente não consegue fazer. Ô José de Arimateia, ô Nicodemos, o que vocês fizeram? Eu dei o túmulo, colocaram Jesus lá. Aí Deus gostou. Ah, vocês fizeram o que dava para vocês fazer. Deu o túmulo, colocou ele, embalsamou ele. Aí Deus falou: agora o que vocês não conseguem fazer, deixa comigo. Ressuscitar é comigo. O impossível é comigo. O que você não dá conta é com Ele. Quem está entendendo esta palavra? Eu estou arrepiado aqui. Eu estou pregando para alguém que até hoje fez o que dava para fazer. Que bom. Deus veio nesta noite, primeiro domingo de setembro, para dizer para você: você fez o que dava para você fazer. Agora, a dianteira é comigo. O impossível é comigo. Yaramando Gedahash. Yaramando Degal. Há uma presença de Deus dentro deste ambiente.